Você está com dificuldades para adicionar estampa nos seus produtos? Calma que eu tenho a solução. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como subir a sua estampa de maneira correta, garantindo que fique tudo perfeito e nos melhores padrões de impressão. Eu já entrei aqui na personalização de produto e eu estou na etapa de personalização da estampa, onde eu vou selecionar qual que é o tamanho da estampa que eu quero naquele meu produto. Primeiramente, é fundamental que a gente entenda os diferentes tamanhos da estampa. Podemos ver aqui que temos 4 opções de tamanho de estampa, além de, claro, sem estampa. Mas os tamanhos que temos são 8x8, 30x20, 30x50 e também 40x60. Esses tamanhos, eles não são só nomenclaturas aleatórias, pessoal. São os tamanhos correspondentes aos centímetros. Então, se você escolher a sua estampa 8x8, é porque ela é 8 centímetros por 8 centímetros e assim por diante. Então, essa é a hora de você escolher o tamanho que você acha que vai dar o match perfeito com a arte que você já tem pronta. Eu vou selecionar o tamanho maior, que é o 40x60. Nessa parte, eu vou clicar em continuar, que vamos ser redirecionados para a próxima etapa da estampa, que é a estampa das costas. Eu vou deixar sem estampa porque é só um vídeo demonstrativo, mas você pode adicionar qual tamanho você quiser, tanto na frente quanto nas costas. O fundamento é o mesmo, eu vou ensinar como fazer tudo certinho com os tamanhos, e aí depois você só aplica de acordo com o tamanho selecionado. Então vai ser nessa tela que vamos colocar a nossa arte já dentro dos padrões. Porque eu vou dar um exemplo aqui, se a gente só upar a arte com tamanho aleatório, ele vai reprovar. Por exemplo, eu vou clicar aqui na imagem para eu poder adicionar a estampa, e eu vou colocar uma estampa que eu sei que tá errada. E aí, ó, se a gente clicar em continuar, vai vir uma mensagem pra gente falando que o tamanho tá errado. A mensagem já chegou. A altura mínima para a imagem da frente é de 7087 pixels. Já entrando nesse assunto, também é muito importante que a gente se atente tanto aos centímetros quanto aos pixels. Na tela anterior, tivemos as medidas em centímetros. Já nessa tela, vamos ter as medidas em pixels. E aí você vai ver qual que vai ser melhor para você trabalhar. Repare como na tela passada a gente escolheu o tamanho da estampa 40x60. Enquanto aqui, a resolução mínima é de 4724 de largura por 7087 de altura. Mas aí agora você me pergunta, onde e como eu consigo ajustar o tamanho correto? Isso vai depender do programa que você usa. Existem vários programas que te ajudam com isso, como o Photoshop, o Adobe Illustrator e muitos outros. Mas eu vou te ensinar uma ferramenta fácil e grátis, que é o Photopea. Você nem precisa baixar nem nada, é só você entrar no site que você já vai conseguir ter uma plataforma muito parecida com o Photoshop, inclusive. É só você digitar photopea.com no seu navegador ou só Photopea no Google que você já vai encontrar esse site também. Eu já tô aqui com o meu aberto e eu tenho algumas comparações para vocês. Primeiro, eu tenho aqui aberto 3 arquivos, que são correspondentes a diferentes tamanhos de estampa. Tenho no tamanho 8x8, no tamanho 30x20 e também no tamanho 30x50. Esses são os outros tamanhos de estampa que nós temos. Só não tá o 40x60 aberto aqui ainda, porque eu vou ensinar para vocês junto como é que abre o arquivo do zero. Assim que você entra no Photopea, a primeira tela que você vai encontrar é essa tela que eu tô. Então é só clicar em novo projeto, que vai abrir essa tela para você configurar as medidas certinho. Eu já coloquei o nome do nosso arquivo de 40x60, que é pra gente saber que é da nossa estampa 40x60. As configurações padrões que vem aqui é essa, 1280 de largura por 720 de altura. Essa conversão, ela tá em pixels, então repare que se a gente for colocar em centímetros, para seguir o 40x60 de lá, a gente vai ter que mudar primeiro aqui em centímetros e depois mudar para 40x60. Agora, se você preferir trabalhar em pixels, precisamos manter em pixels, porém não vamos mais utilizar o 40x60. Vamos utilizar essa configuração que tá aqui, ó, 4724 de largura e 7087 de altura. O tamanho da largura e da altura da sua arte, ela vai variar de acordo com o tamanho da estampa que você selecionou. Agora, a resolução, que é a DPI, ela precisa se manter em 300, independente do tamanho da estampa que você for colocar. Podemos até ver esse recado aqui em vermelho na plataforma, olha. Atenção, as imagens deverão ser carregadas com resolução mínima de 300 dpi, nos formatos PNG, JPG, JPEG ou .webp. Então, levando isso em consideração, aqui na DPI eu também vou mudar de 72 para 300. Garanta também que nesse passo
a DPI ela esteja em pixels/inch, não em pixels/centímetros. Também precisamos deixar o fundo transparente, porque senão não vai ser uma imagem PNG, e já podemos clicar em criar. Mas antes de te ensinar como importar a sua arte para esse tamanho, eu só preciso falar um pouquinho antes de imagens que não são aceitas ou não vão ser legais na hora de imprimir. Só para garantir que antes que você suba sua arte, você esteja de acordo com todos os padrões. Então eu tenho aqui algumas artes já salvas que a gente vai bater um papo sobre isso. Essa arte, ela é uma arte muito fina. Vamos perceber que, olha, as linhas delas são realmente bem finas, principalmente do detalhamento aqui do carro, e que tem uma grande chance de, se você for subir essa estampa em DTF, não pegue poliamida suficiente para colar aquela estampa na sua camisa. Então a chance dela descascar ou então nem mesmo colar é muito alta. Aí eu tenho um exemplo aqui dessa mesma arte, porém corrigida. Percebemos que tanto as letras quanto as linhas, elas já estão bem mais preenchidinhas, e assim a gente consegue garantir que vai colar certinho, que vai ter uma boa aderência no seu produto e você não vai passar nenhum aperto aí com a sua estampa. Agora eu vou te dar um exemplo de uma arte que, bom, temos muito que falar dessa arte. Primeiro é que a resolução dela está errada. Ela está com 127 centímetros de largura, 179,6 de altura. Além do mais, ela está com 192 de DPI. Então, nada nessa arte tá certo. Outro tipo de arte que também não se dá bem com o DTF é transparência. Eu peguei essa arte aqui, que não é uma estampa muito bem definida, mas ela tem fumaça, que é uma coisa que tá bastante presente em algumas estampas aqui que trabalhamos na Hotprint. Então, eu trouxe esse exemplo aqui. Podemos perceber que ao dar zoom, nessa parte da arte, a cor está totalmente sólida. Mas ao redor dela, onde tem essa impressão maior de fumaça, nós ainda conseguimos ver os pixels que tem embaixo dessa fumaça, ao contrário daqui. Aqui é uma cor sólida, não vemos os quadradinhos. Aqui vemos os quadradinhos que tem no fundo da imagem. E o porquê isso não se dá muito bem com o DTF? Porque como essa estampa consiste em imprimir a sua arte em um papel transferível, precisamos ter cores sólidas, porque ele não vai conseguir projetar essa transparência. Ao contrário do DTG, por exemplo, que como é estampada direto no tecido, ele não tem muitos problemas na hora de fazer esse degradê e fazer o efeito fumaça. Mas o DTF não é bem assim. A máquina de impressão, ela lê a transparência como branco. Então, nesse caso de efeito fumaça, transparência no geral, ele ficaria branco. Toda essa parte onde nós estamos vendo os quadradinhos, ele não ficaria com cor nenhuma além de branco. E ficaria um branco sólido, não ficaria nenhum branco meio transparente. É sempre cores sólidas. Ou você cadastra a sua estampa com transparência no método DTG, ou você utiliza o Halftone para projetar essa transparência. Ou você pode também colocar sua fumaça com cor sólida. Esse aqui é um exemplo. Ele projetou aqui a fumaça com o cinza, mas ele está com cor sólida. Agora, se você quiser realmente projetar a transparência, tem que utilizar o Halftone. E Halftone nada mais é do que uma técnica de ilustração utilizando pontilhismo para projetar a transparência. Eu vou dar um exemplo aqui. Tenho essa imagem que, para projetar o brilhinho aqui das alianças, utilizaram o Halftone. E por último, as coisas que também não são aceitas na sua estampa são conteúdos explícitos como nudez, conteúdo violento e coisas desse tipo. Além de, claro, pirataria. Então, se você estiver de acordo com tudo isso, agora vamos finalmente configurar a nossa estampa. Nessa página, nós já criamos o nosso arquivo 40x60. Que é o tamanho da estampa que nós escolhemos para personalizar. Agora, para incluir a sua estampa aqui, precisamos abrir com o Ctrl O, que vai abrir a galeria para a gente exportar, ou então podemos vir aqui por cima em arquivo e também clicar em abrir. Então aqui eu já abri a arte que eu quero colocar como estampa na minha camiseta, que quando você arrastar você vai conseguir levar para aquela outra tela, que é aquele arquivo que nós criamos com as proporções certinhas de 40x60. Só que aqui percebemos que nossa arte está muito menor do que o arquivo certo. Então, para redimensionar essa imagem, precisamos selecionar a camada que ela está, que é essa camada de cima. Então, vamos vir em editar e clicar em transformação livre. Agora, nós podemos aumentar ou diminuir conforme desejarmos. Então, eu vou aumentar aqui para ficar do tamanho que eu acho que vai ficar legal nessa imagem. Pronto, já ajustei certinho, então para mim já está bom. Outra coisa muito importante também, para garantir a melhor qualidade na hora da impressão da sua estampa, é garantir que essas cores estejam em CMYK, que é o padrão que nós usamos aqui. E para fazer isso é muito simples. É só você vir em Imagem, que você vai vir na opção de Modo,
e aí vai estar em RGB. Nós precisamos clicar em CMYK e pronto, nossa arte já vai estar em CMYK e já vai estar tudo certinho. Mas por que precisa ser em CMYK? Basicamente para você ter uma fidelidade de cor maior. Se você deixa sua arte em RGB e aqui a gente imprime em CMYK, pode ser que tenha uma alteração nas cores e o resultado final daqui não seja o mesmo que você tenha upado na sua arte. Eu estou aqui com 2 exemplos para a gente comparar a diferença de cores se você manda em RGB ou se você manda em CMYK. Essa imagem ela está em CMYK, já essa outra imagem ela está em RGB. Conseguimos perceber uma leve alteração no tom de azul, uma leve alteração também no tom de rosa. São coisas que se a gente não trabalha com isso, se a gente não tem o olho treinado para ver essas diferenças, a gente nem percebe. Mas como estampa envolve principalmente a questão das cores, é importante que você se atente a isso. Dessa forma, vamos garantir que tenhamos a maior fidelidade de cores possível. Então, com a sua imagem já certinha aqui, já está pronta para ser importada para a plataforma. Você só precisa salvar essa imagem em PNG. E como nós vamos fazer isso? É só clicar ali em cima em Arquivo, clicar em Exportar como e já vai aparecer a opção de PNG. Só é importante que você tome cuidado com qual aplicativo você vai exportar, porque tem alguns programas que ao exportar a imagem, ele não continua com as mesmas proporções que você colocou. Então, se no programa que você estiver utilizando tiver uma opção de salvar como PNG, prefira salvar como PNG. Agora, se você usou algum outro programa e viu que ao exportar não está sendo aceito ainda pela plataforma, pode ser isso. Ele está mudando a dimensão. Aí você consegue importar aqui pelo Photopea e salvar tudo certinho que ele vai te ajudar. Feito isso, é só você voltar lá para a plataforma, clicar no seu produto, que vai abrir a nossa galeria, onde nós vamos poder incluir aquela arte que a gente acabou de personalizar. E agora é só você clicar em continuar, que seu produto já vai estar perfeitamente configurado. Então, se estiver tudo certo com a sua arte, nós vamos ser redirecionados para essa tela. Agora, se não, vamos ficar presos naquela tela igual eu mostrei anteriormente. Então, boas notícias, se você chegou até aqui, significa que você já sabe como configurar certinho a sua estampa. Agora eu vou te ensinar como incluir a sua arte em um tamanho que não está pré-determinado na plataforma. Vamos supor que você quer upar uma arte com tamanho 10x10, mas não tem esse tamanho na plataforma, só tem 8x8 e o próximo tamanho vai ser 30x20. Então vamos fazer o seguinte, daquela mesma forma que eu te ensinei no início do vídeo, você vai abrir um arquivo e colocar as especificações de 30x20, que é o próximo tamanho. E por que o próximo tamanho? Uma estampa 10x10, ela cabe em um arquivo 30x20, mas ela não cabe em um arquivo 8x8. Por isso, precisa ser sempre o próximo tamanho do que você quer. Eu já abri aqui a arte que eu quero colocar no tamanho 10x10 e eu vou arrastar ela até o próximo tamanho, que seria o 30x20. E é dessa forma que você pode adicionar diferentes tamanhos da estampa pré-determinada. O arquivo, que é o tamanho dessa tela que criamos ali no início, ele precisa estar com as especificações certinhas da plataforma. 30x20, 8x8, 30x50 e assim por diante. Agora, a arte dentro desse arquivo, você pode fazer como você preferir, maior, menor, em qual lado você quiser também. Fique à vontade para personalizar de acordo com o seu gosto. E o processo aqui é o mesmo, é só clicar em arquivo, exportar como PNG e depois colocar lá na sua plataforma. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado de uma vez por todas a como configurar certinho a sua estampa. E se você ainda tiver com dúvidas ou dificuldade, você pode chamar o nosso suporte, que ele estará disponível para te ajudar até que seus problemas sejam resolvidos. Também temos um time de designer que pode te auxiliar melhor com isso caso você precise. Obrigada por ter assistido, sucesso nas vendas e até a próxima!